Título A. A premissa histórica. Aqui, pois, temos o pano de fundo histórico dos acontecimentos que absorveram nosso interesse, em resultado das conquistas da 18ª dinastia. O Egito tornou-se um império mundial. O novo imperialismo refletiu-se no desenvolvimento das ideias religiosas, se não de todo o povo, pelo menos de seu extrato superior, governante, intelectualmente ativo, sob a influência dos sacerdotes do deus solar em Heliópolis, fortalecida talvez por impulsos provindos da Ásia, surgiu a ideia de um Deus universal, Aten, a quem a restrição a um único país e um único povo não mais se aplicava. No jovem Amenófis IV chegou ao trono um faraó que não tinha interesse mais alto do que o desenvolvimento dessa ideia de um Deus. Ele promoveu a religião de Aten, a religião estatal, e através dele o Deus universal tornou-se o único Deus. Tudo o que se contava dos outros deuses era engano e mentira. Com magnífica inflexibilidade, ele resistiu a toda tentação, ao pensamento mágico e rejeitou a ilusão tão cara aos egípcios, especificadamente de uma vida após a morte, um espantoso pressentimento de descobertas científicas posteriores. Identificou na energia da radiação solar a fonte de toda a vida sobre a Terra e adorou-a como símbolo do poder de seu Deus. Gabava-se de sua alegria na criação e de sua vida em Ma'at, verdade e justiça. Esse é o primeiro e talvez o mais claro caso de uma religião monoteísta na história humana, uma compreensão interna, insight mais profunda dos determinantes históricos e psicológicos de sua origem seria de valor incomensurável. Entretanto, cuidou-se de que informações demasiadas sobre a religião de Aten não chegassem até nós, já sob os débeis sucessores de Akhenaten. Tudo que ele havia criado entrou em colapso. A vingança da classe sacerdotal que ele havia suprimido graçou contra sua memória. A religião de Aten foi abolida e a cidade capital do faraó, estigmatizada, foi destruída e saqueada. Por volta de 1350 a.C., a 18ª dinastia terminou. Após um período de anarquia, a ordem foi restaurada pelo general Harrenhal, que reinou até 1315 a.C. A reforma de Akhenaten parecia ser um episódio fadado ao esquecimento. Até aqui, o que está estabelecido historicamente, agora começa nossa sequência hipotética. Entre os que compunham o entourage de Akhenaten, havia um homem, talvez chamado Tutmosis, como muitas outras pessoas daquela época,
o nome não é de grande importância, exceto o fato de que seu segundo componente deve ter sido Mose. Achava-se ele numa elevada posição e era um adepto convicto da religião de Aten, mas, em contraste com o rei meditativo, era enérgico e apaixonado. Para ele, a morte de Akhenaten e a abolição da religião deste significaram o fim de todas as suas esperanças. Só poderia permanecer no Egito como fora da lei ou como renegado, talvez como governador da província da fronteira, ter entrado em contato com uma tribo semita que imigrara para ela algumas gerações antes. Pela necessidade de seu desapontamento e solidão, voltou-se para estes estrangeiros e neles buscou compensação para suas perdas. Escolheu-os como seu povo e neles tentou realizar suas ideias. Após ter abandonado o Egito com eles, acompanhado por seus seguidores, transformou-os em santos pelo sinal da circuncisão, forneceu-lhe leis, introduziu-os nas doutrinas da religião de Aten, que os egípcios tinham acabado de rejeitar. Os preceitos que esse varão Moisés deu a seus judeus podem ter sido ainda mais severos do que os de seu senhor e mestre Akhenaten, e ele pode também ter abandonado a dependência do deus solar Dion, que Akhenaten continuara a seguir. Devemos tomar o período do interregno posterior a 1350 a.C. como a data do êxodo do Egito. O intervalo de tempo que se seguiu até o término da ocupação da terra de Canaã é particularmente inescrutável. A pesquisa histórica moderna foi capaz de extrair dois fatos da obscuridade que a narrativa bíblica deixou, ou melhor, criou nesse ponto. O primeiro desses fatos descobertos por Ernest Cellin é que os judeus, que mesmo segundo a descrição da Bíblia eram obstinados e indisciplinados para com seu legislador e líder, levantaram-se contra ele um dia, mataram-no e livraram-se da religião de Aten, que lhes fora imposta, tal como os egípcios se tinham livrado dela anteriormente. O segundo fato demonstrado por Edward Mayer é que esses judeus que tinham retornado do Egito uniram-se mais tarde com tribos estreitamente relacionadas na região entre a Palestina, a Península de Sinai e a Arábia, e lá numa localidade bem regada por águas chamadas Cádiz, sob a influência dos madianitas árabes, assumiram uma nova religião, a adoração do deus vulcânico Javé. Pouco depois disso, estavam prontos para invadir Canaã como conquistadores. As relações cronológicas entre esses dois eventos e entre eles e o êxodo do Egito são muito incertas. O ponto de referência histórico mais
aproximado é fornecido por uma estela do faraó Merenptah, que reinou até 1215 a.C., a qual, no correr de uma descrição de campanhas na Síria e na Palestina, nomeia Israel entre os inimigos derrotados. Se tomarmos a data dessa estela como um terminus ad quem, ficamos com aproximadamente um século desde depois de 1350 até antes de 1215 a.C., para todo o decorrer dos acontecimentos, começando com o Êxodo. É possível, contudo, que o nome Israel ainda não se relacionasse às tribos cuja sorte estamos acompanhando e que de fato tenhamos um intervalo mais longo à nossa disposição. O estabelecimento em Canaã do que deveria ser mais tarde o povo judeu certamente não foi uma conquista rapidamente completada, mas realizou-se em ondas e durante consideráveis períodos de tempo. Se nos libertarmos da limitação imposta pela estela de Merenptah, poderemos ainda mais facilmente atribuir uma geração 30 anos ao período de Moisés e permitir que pelo menos 2 gerações e provavelmente mais tenham decorrido até a época da união em Cádiz. O intervalo entre Cádiz e a irrupção em Canaã precisa apenas ser curto. A tradição judaica, como foi demonstrado no ensaio anterior, dispunha de bons fundamentos para abreviar o intervalo entre o Êxodo e a fundação da religião em Cádiz, ao passo que o contrário disso é do interesse de nosso relato. Tudo isso, contudo, ainda é história, uma tentativa de preencher as lacunas em nosso conhecimento histórico e, em parte, uma repetição de meu segundo ensaio em Imago, ensaio 2. Nosso interesse acompanha a sorte de Moisés e de suas doutrinas, as quais o levante dos judeus apenas aparentemente pôs fim. A partir da descrição fornecida pelo Javista, assentada por escrito por volta de 1000 a.C., mas sem dúvida baseada em registros anteriores, descobrimos que a união e a fundação da religião em Cádiz foram acompanhadas por um acordo em que os 2 lados ainda são facilmente distinguíveis. Uma das partes ficou interessada apenas em renegar a novidade e o caráter estrangeiro do Deus Javé, e em aumentar sua reivindicação à devoção do povo. A outra estava ansiosa por não sacrificar-lhe preciosas lembranças da libertação do Egito e da grande figura do líder Moisés. O segundo lado conseguiu também introduzir tanto o fato quanto o homem no novo relato da pré-história, retendo pelo menos o sinal externo da religião de Moisés. Travessão, a circuncisão, travessão, e possivelmente estabelecendo certas restrições ao uso do nome do novo Deus. Como dissemos, os representantes dessas
reivindicações. Foram os descendentes dos seguidores de Moisés, os levitas, que estavam separados de seus contemporâneos e compatriotas por apenas algumas gerações, e a que ainda estavam ligados à lembrança dele por uma recordação viva. A narrativa poeticamente embelezada que atribuímos ao Javista e ao seu rival posterior, o Eloísta, era algo como mausoléus sob os quais, afastada do conhecimento de gerações posteriores, a verdadeira descrição daquelas primeiras coisas, travessão, a natureza da religião mosaica e o final violento do grande homem, travessão, deveriam, por assim dizer, encontrar seu descanso eterno. E se adivinhamos o que aconteceu corretamente, nada resta a respeito que seja enigmático, mas bem poderia ter significado o ponto final do episódio de Moisés na história do povo judeu. O notável, porém, é que não foi esse o caso, travessão, que os efeitos mais poderosos da experiência do povo deveriam vir à luz apenas mais tarde e abrir caminho para a realidade no decorrer de muitos séculos. É improvável que Javé diferisse muito em caráter dos deuses dos povos e tribos circunvizinhos. É verdade que combateu com eles tal como os próprios povos lutavam uns com os outros, mas não podemos supor que viesse à cabeça de um adorador de Javé daqueles dias negar a existência dos deuses de Canaã, Moabe ou Amaleque, e assim por diante, mais do que negar a existência dos povos que neles acreditavam. A ideia monoteísta que flamejara com Akhenaten mais uma vez escurecera e deveria permanecer nas trevas por longo tempo vindouro. Descobertas na ilha Elefantina, logo abaixo da primeira catarata do Nilo, forneceram-nos a surpreendente informação de que uma colônia militar judaica lá estivera estabelecida durante séculos, e em cujo templo, juntamente com o deus principal Yahu, duas divindades femininas eram adoradas, uma delas denominada Anat Yahu. Esses judeus, é verdade, estavam isolados de sua pátria-mãe e não tinham tomado parte no desenvolvimento religioso dela. O governo persa do Egito do século V a.C. transmitiu-lhes a informação das novas normas de adoração emitidas por Jerusalém. Remontando a tempos anteriores, podemos dizer que o deus Javé certamente não apresentava semelhança com o deus mosaico. Aten fora um pacifista como seu representante na terra, travessão, ou mais apropriadamente como o seu protótipo, o faraó Akhenaten, que ficou passivamente olhando enquanto o Império Mundial conquistado por seus ancestrais se desagregava. Sem dúvida,
Javé era mais apropriado a um povo que estava começando a ocupar novas pátrias pela força, e tudo no Deus mosaico, que merecia admiração, estava muito além da compreensão das massas primitivas. Já disse Travessão, e nesse ponto alegrei-me por ter podido reivindicar um acordo com outros escritores, Travessão, que o fato central do desenvolvimento da religião judaica foi que, com o decorrer do tempo, o Deus Javé perdeu suas próprias características e começou a assemelhar-se cada vez mais ao antigo Deus de Moisés, Aten. É verdade que permaneceram diferenças às quais se estaria inclinado à primeira vista a atribuir grande importância, mas que podem ser facilmente explicadas. No Egito, Aten começara a dominar durante um período afortunado de posse estabelecida, e mesmo quando o império começou a oscilar, seus seguidores tinham podido voltar as costas à perturbação e continuar a louvar suas criações e delas desfrutar. O povo judeu estava fadado a experimentar uma série de graves provas e penosos eventos. Seu Deus tornou-se duro e severo, e, por assim dizer, envolto em tristeza. Manteve a característica de ser um Deus universal, a reinar sobre todos os países e povos, mas o fato de sua adoração ter passado dos egípcios para os judeus encontrou expressão na crença adicional de que estes últimos eram seu povo escolhido, cujas obrigações especiais acabariam por receber também uma recompensa especial. Pode não ter sido fácil ao povo reconciliar uma crença em ser preferido por seu Deus onipotente com as tristes experiências de seu infeliz destino, mas eles não se deixaram abalar em suas convicções, aumentaram seu próprio sentimento de culpa a fim de sufocar suas dúvidas a respeito de Deus. E pode ser que por fim tenham apontado para os inescrutáveis desígnios da providência, como as pessoas piedosas fazem até hoje. Se eles se sentiram inclinados a se espantar por ele ter permitido que um agressor violento após outro surgisse, os expulsasse e os maltratasse, Travessão, assírios, babilônios, persas, Travessão, ainda puderam reconhecer o poder dele no fato de todos esses perversos inimigos terem sido, por sua vez, conquistados e seus impérios se terem desvanecido. Sob 3 importantes aspectos, o Deus posterior dos judeus tornou-se, ao final, semelhante ao velho Deus mosaico. O primeiro e decisivo ponto é que ele foi verdadeiramente reconhecido como o único Deus, ao lado do qual qualquer outro Deus era
impensável. O monoteísmo de Akhenaten foi levado a sério por um povo inteiro. Na verdade, esse povo apegou-se tanto a essa ideia que ela se tornou o principal conteúdo de sua vida intelectual e não lhe deixou interesse para outras coisas. Sobre isso, o povo e a classe sacerdotal que se tinha tornado dominante entre eles estavam acordes. Mas enquanto os sacerdotes exauriam esforços em erguer o cerimonial para sua adoração, entraram em oposição com intensas correntes dentro do povo que buscavam reviver duas outras das doutrinas de Moisés sobre seu Deus. As vozes dos profetas nunca se cansaram de declarar que Deus desprezava o cerimonial e o sacrifício e exigia apenas que as pessoas acreditassem nele e levassem uma vida de verdade e justiça. Quando louvavam a simplicidade e a santidade da vida no deserto, estavam certamente sob a influência dos ideais mosaicos. É hora de levantar a questão de saber se existe qualquer necessidade de invocar a influência de Moisés como causa da forma final assumida pela ideia judaica de Deus, ou se não seria suficiente presumir um desenvolvimento espontâneo para a intelectualidade mais elevada no correr de uma vida cultural a se estender por centenas de anos. Há duas coisas a serem ditas sobre essa possível explicação que colocaria fim a todas as nossas enigmáticas conjecturas. Em primeiro lugar, ela não explica nada. No caso dos gregos, indiscutivelmente um povo altamente dotado. As mesmas condições não conduziram ao monoteísmo, mas à desintegração de sua religião politeísta e ao início do pensamento filosófico. No Egito, até onde podemos compreender, o monoteísmo cresceu como um subproduto do imperialismo. Deus era um reflexo do faraó, que era soberano absoluto de um grande império mundial. Com os judeus, as condições políticas eram altamente desfavoráveis ao desenvolvimento da ideia de um Deus nacional, exclusivo para de um soberano universal do mundo. E onde foi que essa minúscula, impotente nação achou a arrogância de declarar-se a si própria filha favorita do grande Senhor? O problema da origem do monoteísmo entre os judeus permaneceria assim irresolvido, ou teríamos de nos contentar com a resposta comum segundo a qual o monoteísmo era a expressão do gênio religioso peculiar desse povo. É bem sabido que o gênio é incompreensível e irresponsável, portanto, não devemos trazê-lo à baila como explicação até que toda outra solução nos tenha falhado.
Além disso, deparamo-nos com o fato de que os próprios registros e escritos históricos judaicos nos apontam o caminho, asseverando bastante definidamente, travessão, dessa vez sem contradizer-se, travessão, que a ideia de um Deus único foi trazida ao povo por Moisés. Se há uma objeção, a fidedignidade dessa afirmação é a de que a revisão sacerdotal do texto que temos perante nós faz, obviamente, demasiadas coisas remontarem a Moisés. Instituições tais como as ordenações rituais que datam inequivocamente de épocas posteriores são dadas como mandamentos mosaicos com a clara intenção de lhes emprestar autoridade. Isso certamente nos fornece fundamentos para suspeita, mas não suficiente para uma rejeição, pois o motivo mais profundo para um exagero desse tipo é óbvio. A narrativa sacerdotal busca estabelecer uma continuidade entre seu período contemporâneo e o remoto passado mosaico. Busca repudiar exatamente o que descrevemos como sendo o fato mais notável da história religiosa judaica, a saber, a existência de uma lacuna entre a legislação de Moisés e a religião judaica posterior, travessão, lacuna que foi a princípio preenchida pela adoração de Javé e só lentamente remendada depois. Ela discute esse curso de eventos por todos os modos possíveis. Embora sua correção histórica esteja estabelecida para além de qualquer dúvida, desde que no tratamento específico dado ao texto bíblico, provas superabundantes foram deixadas para prová-los. Aqui a revisão sacerdotal tentou algo semelhante à deformação tendenciosa que transformou o novo Deus Javé no Deus dos patriarcas. Se levarmos em consideração esse motivo do código sacerdotal, acharemos difícil reter nossa crença a partir da asserção de que foi realmente o próprio Moisés que forneceu a ideia monoteísta aos judeus. Estaremos ainda mais prontos a dar assentimento, já que podemos dizer de onde Moisés derivou essa ideia, a qual certamente os sacerdotes judeus não conheciam mais. E aqui alguém poderia perguntar o que lucramos fazendo remontar o monoteísmo judaico ao egípcio. Isso simplesmente leva o problema a voltar um pouco mais para trás. Não nos diz nada sobre a gênese da ideia monoteísta. A resposta é que não se trata de questão de lucro, mas de investigação. Talvez possamos aprender algo a partir dela se descobrirmos o curso real dos eventos.